É uma honra tremenda para mim recebê-los, para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante, que é a mediação e a negociação, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. Como eu tinha mencionado, né, ontem mesmo nós tivemos uma palestra da Comissão de Mediação da OAB Campinas, pela doutora Silmara e a vice-presidente, a doutora Débora, tratando do tema da mediação empresarial na prática, né, que é também muito relevante. E é um assunto que está crescendo muito, é um assunto muito rico, que tem bastante coisa para a gente explorar. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Mariana Baroni, sou presidente da Comissão de Direito Civil da OAB Campinas e vou conduzir a mediação da nossa conversa hoje, nessa tarde. Para a gente não se alongar muito, eu queria agradecer mais uma vez todos os presentes. Eu quero registrar o meu agradecimento especial a todo o corpo da OAB, a diretoria, que tem nos dado suporte em absolutamente todos esses encontros, todos os eventos, todas as ideias que a gente tem levado para eles, para as meninas da administração, a Carolzinha que está aqui hoje, a Andressa, a Beatriz, a Miriam, enfim, e para todo o pessoal da nossa comissão que não tem medido esforços e que tem se dedicado muito para fazer com que esses eventos aconteçam perfeitamente e semanalmente. Quero agradecer, por fim, o pessoal dos eventos e cultura da OAB São Paulo, que tem nos propiciado esse meio de comunicação, tem nos dado um suporte fantástico. Fica aqui o meu registro, o meu agradecimento. Por fim, eu queria só lembrar a todos que esse evento de hoje também tem a emissão de certificados, então o pessoal da OAB aqui de Campinas vai mandar para vocês pelo chat quais são os dados, quais são as informações que a gente precisa para que esses certificados sejam emitidos. Enfim, mais uma vez, sem mais delongas, eu vou apresentar o currículo dos nossos convidados. Muito, muito, muito obrigada. Dr. Guilherme Assis de Almeida é advogado, professor da Faculdade de Direito da USP, pesquisador na área de proteção da pessoa humana e autocomposição de conflito, com vários livros pela editora CLA. O Adolfo Braga Neto é advogado colaborativo, mediador, presidente do IMAB, diretor de Relações Internacionais do CONIMA. Com isso, passo a palavra para o Dr. Guilherme para a sua exposição. E deixo aqui, mais uma vez, o meu muito obrigada. Para o doutor Adolfo. Sem problema. Ele então é o pronto. primeiro. Desculpe. O Guilherme não gosta tem problema de nenhum. Não tem problema nenhum. O Guilherme gosta de mudar a ordem. Não tem... Ele é mais careca do que eu. Então vamos lá, por ordem de careca. Adolfo, então a palavra é sua, por favor, fique à vontade. Mariana, é uma grande alegria estar aqui com você, com todos os membros da tua comissão, com os membros também da comissão de mediação. Estar com a OAB de Campinas também é um grande prazer e desfrutar da companhia do Guilherme é um prazer ainda maior, porque me considero um amigo dele, seguidor dele, dos pensamentos dele, e me entusiasma muito toda qualquer conversa. Eu gosto muito, e Mariana, você sabe, da gente fazer uma conversa conjunta, né? Mas de pronto, que eu pensei em conversar com vocês, e acho que é importante marcar isto, e acho que o que você está oferecendo para os advogados é fundamental, né? E aí vem um pensamento meu, que acho que com o tempo eu me descobri assim, e acho que é devido ao direito, é devido à mediação, é devido à filosofia, porque também tem um viés proporcionado pelo professor Guilherme de olhar a filosofia com uma perspectiva dos direitos humanos, com uma perspectiva contemporânea. E acho que, paralelo a isso, acho que é importante marcar o momento, né? Então, por exemplo, por que estamos aqui? Né? O que significa esse momento? Eu acho que aqui a gente está vivenciando um paradoxo muito grande. Um paradoxo que exige a nossa proteção pessoal e requer a proteção do outro. Então, a possibilidade do convívio pessoal próximo, hoje, é inviável, porque significa colocar em risco a sua vida e a do outro, e de quem está próximo, né?
E aí, paralelamente a isso, que nós temos a tecnologia que nos proporciona este paradoxo. Ao mesmo tempo, exige nós estarmos adequados a ela. E isso é muito interessante, porque isso vem de cunho, acho que vem no bojo, do momento que vê e revê o direito. Eu acho que eu, como um mentor, quer dizer, como uma pessoa que sou considerado às vezes um militante da mediação, né? Já ouvi esse termo, penso que ela tem muito a ver com o direito civil, não só pela legislação, né? E estávamos conversando isso, conversei com o Guilherme antes disso, e o próprio mestrado que nós tivemos a oportunidade de nos conhecer no mestrado, né? Para quem não sabe, a Mariana foi colega minha no mestrado, que ela está defendendo a dissertação dela na próxima segunda-feira e eu futuramente. Ela foi mais rápida, mais ágil. E aí eu acho que eu consegui descobrir, aliás, isso a mediação já tinha me apontado, um outro direito na minha perspectiva, e que não é somente o direito, não é, antes olhava muito o direito positivo, mas o direito processual, né? E acho que hoje estamos falando, ao falar de mediação, estamos falando de direitos também, né? E a partir de um olhar muito específico, que é onde nasceu todo o direito, no meu modo de entender. E aí não quero dizer que somos mais ou somos menos, né? Então, eu me descobri ao longo do mestrado e dos estudos do pensar um civilista, né? E por isso que um convite seu e um convite para estar com membros de uma comissão que estuda esse direito, acho que é fundamental. E, aliás, ele é a base de tudo, né? Se eu for pensar. E isso não significa que ele é melhor ou pior que qualquer outro direito, direitos humanos, direito do meio ambiente, direito tributário e tudo mais. É um direito que, na verdade, foi, vamos dizer assim, é a raiz dos outros direitos, na minha perspectiva. E penso, e aí veio um olhar que a mediação me proporcionou, a ver o mundo de uma outra maneira, e que, na verdade, hoje é um necessário, né? Então, por exemplo, eu acho que o direito civil mostra bem isso hoje, e a mediação aponta muito isso. Com a mediação eu aprendi o quanto qualquer relação, seja uma relação mais formal, relação informal, como ela tem componentes de uma interdependência muito forte, né? Então, para quem esteve conosco em outras oportunidades aqui pela OAB, mostra o quanto nós, seres humanos, dependemos dos outros seres humanos. E hoje isso tem uma visibilidade maior. E hoje tem a ver com a fala do presidente, que aponta a necessidade do quê? De nós pensarmos na colaboração, né? Essa é uma palavra que tem um outro sentido, no meu modo de entender hoje, e que a mediação promove isto, e que não é possível, eventualmente, na perspectiva das pessoas, a partir da conexão que existe entre elas. Então, eu vejo o mundo hoje, paralelo a isso, como um mundo visualizando contratualmente. Tudo nós contratamos, tudo nós estabelecemos um contrato, tá? E acho que a mediação também traz isso. E acho também em que todos os institutos do mundo civil, e a gente pode agregar também do mundo público, tá? Porque hoje também me debrucei nessa área, que é também nesse viés, que faz um contrato e que muitas vezes esse contrato não muito claro e que muitas vezes dá margem à perspectiva de ruptura e da perspectiva do conflito, né? Então, e aí vem uma vertente fundamental. Para que a mediação? A mediação serve para quando a possibilidade da interação entre as pessoas, quando o contrato tem alguma dificuldade, ter um terceiro que possa oferecer um ambiente e um momento para as pessoas falarem abertamente, né? Então, é uma tentativa de sensibilização, de colaboração
a partir de uma atitude de um terceiro. E não significa que ele é melhor ou que é pior que qualquer outro. É um terceiro que está ali para ajudar, né? E aí, hoje, mais do que nunca, o que a gente vê é quanto a nossa sociedade necessita hoje desse terceiro. Tá? Porque estamos num momento, e aí vem um componente que a gente vê em qualquer segmento, da necessidade de conversar, porque a situação anterior, o normal anterior, não é mais. Hoje estamos vivenciando o que muitos, sobretudo da área da saúde, apontam, o novo normal, que na verdade significa o quê? Nós precisamos de decisões imediatas, precisamos readequar, porque o que estava estabelecido anteriormente não é mais possível, né? Então a gente vê isso em qualquer contexto familiar, contexto das empresas, contexto das organizações, contexto da saúde. Então tudo remete à necessidade da colaboração e de um momento, se caso não é possível automaticamente entre as pessoas, um momento de pensarem, espera lá, para onde vamos? Porque senão vamos nos autodestruir, né? Então, no nosso modo de entender, hoje aponta um caminho que é necessário, e aí um ponto importante que acho que é fundamental, e isso tem muito a ver com a perspectiva da mediação e com o olhar que as pessoas têm mais comum de pensarem que são os mediadores, são os que vão levar para deixa disso, não faça assim, não é nada disso. É para enfrentar efetivamente todos os componentes que envolvem o conflito e que trazem uma perspectiva fundamental justamente para todos os operadores. Acho que Mariana sabe melhor, e acho que o Guilherme com certeza já me ouviu dizer, eu penso que a gente é momento também de revisitar, por exemplo, acho super oportuno porque nós precisamos também que os advogados tenham clareza dessa perspectiva, e aí a importância de reuniões como essa, de eventos como esse, porque o advogado que está acostumado numa formação que olha para o mundo judicial, porque o carro-chefe é o direito processual, precisa pensar de uma maneira mais ampla para acolher eventualmente os clientes, para promover a perspectiva de se pensar de uma maneira que ele possa colaborar, inclusive na qualidade de uma pessoa que vai assessorar numa negociação que pode ser frutífera para todos, que na verdade é o necessário, né? Então, acho que hoje a gente está num caminho que demonstra que cada vez mais a perspectiva de pensar fora da caixa é muito necessária. E a gente só vai ter isso a partir do momento que se rever um pouco a perspectiva de graduação do operador do direito, que precisa também conhecer os outros métodos, precisa saber como funciona para também oferecer e para também usufruir eventualmente da possibilidade de utilizar esses instrumentos. Então, só para iniciar, acho que marca esse momento para mim marca muito esse paradoxo que nós estamos vivendo e que, na verdade, necessita cada vez mais de diálogo. Então, por exemplo, voltando à fala do presidente, hoje o que se recomenda é esse diálogo. Se não é possível esse diálogo direto entre as pessoas, porque o que a gente vê é que muitas empresas hoje, por força da necessidade, negociaram o que foi possível, né? E hoje, talvez, em função do que não foi possível, optem pela perspectiva de utilizar a mediação. E nós gostaríamos que todos os que tivessem essa dificuldade utilizassem, porque não vão perder tempo, não vão, eventualmente, ficar limitados ao mesmo, vão usufruir de um momento que muitas vezes é visto como uma oportunidade, né? Então, acho que todos sabem que os chineses apontam, quando estamos diante de uma crise, se o holograma, você observar melhor o holograma, pode ser visto como uma oportunidade. Então, acho que hoje, mais do que nunca, esse paradoxo que nós estamos vivenciando é um paradoxo de promover oportunidade. Oportunidade de quê?
para o operador do direito perceber que ele pode fazer diferença para o cliente a partir de componentes que ele pode utilizar, que estão à disposição dele, ao mesmo tempo das pessoas também se utilizarem desse momento e de refletirem sobre esse momento. Então, tudo isso eu acho que tem a ver com o momento que estamos vivenciando e com a perspectiva de fazer uma diferença. Então, acho que com isto a gente pode começar a trilhar um caminho que realmente é inusitado. E o que me chama muito a atenção hoje, e que cada vez mais eu ouço, é que muitas vezes esse mundo virtual que necessita nos adaptarmos imediatamente, isso vai ficar. Por mais que tenhamos a reabertura das atividades econômicas como estão acenando, esses encontros cada vez mais aproximam. Então, nós estamos presencialmente neste momento, mas com o distanciamento, justamente preservando a todos nós. Então, estamos falando de um momento que propõe um novo paradigma, e um novo paradigma que precisa de decisões imediatas. Então, os aspectos do pensar, agir, pensar, sentir e agir é imediato. Então, muitas vezes, esse imediatismo não é atingido diretamente pelas pessoas e a mediação ajuda a pensar sobre isso e avançar, eventualmente, numa perspectiva que pode promover um olhar mais ampliado que inclua a todos, né? Foi isso que eu pensei inicialmente. Passo a bola para Guilherme, não sei se devolvo a bola para ti, mas vamos continuar conversando. Adolfo, muito obrigada pela sua exposição. Eu acho que é um ótimo... você trouxe muitas reflexões aqui para a gente conversar nessa tarde. E curioso é que os nossos encontros mesmo, como eu estava te falando, a ideia inicial era fazermos presencialmente. Começamos fazendo virtualmente e agora a ideia é que, quando tudo se normalizar, vamos dizer assim, a gente mantenha os encontros de forma virtual, exatamente porque vimos que é um modelo que funciona, né? Então, isso que, dentro do que você falou, a mediação ela é um caminho, já que a gente está nesse momento de tantas ressignificações, de tantas descobertas, né, tantas mudanças, eu penso que a mediação ela seja essa via para a gente manter o diálogo, para a gente aprender a ter uma escuta ativa, né? Enfim, não vou tomar o tempo da fala do Guilherme aqui. Guilherme, por favor, pode falar, depois a gente continua com as provocações daqui. Tá ótimo. Bem, Mariana, você tem que guardar a sua saliva, você vai ter que falar bastante na segunda-feira, né? Na sua defesa no dia 15 de junho. Então, antes de tudo, boa sorte para você na sua defesa, e depois a gente faz uma live para você contar como foi, tá? Claro. Enfim, só dando continuidade à reflexão do Adolfo, e fazendo as contas aqui, eu conheci o Adolfo há 12 anos atrás. Né? Há 12 anos atrás, falando de mediação e falando de processo, e aí, à medida que eu conversava com ele, eu fui pensando, puxa, isso aqui é um direito. Né? E ele, algo que ele fala constantemente, em relação, não é que ele tem preconceito contra processualistas, não é isso, né? Mas é bom que a Comissão de Direito Civil que organizou essa nossa live aqui, né? E ele fala que, por exemplo, algo que acontece no Fórum de Tatuapé, né? Inclusive a gente tem uma narrativa pronta, o editor está aqui, o Fábio Humber, está aqui assistindo a nossa fala, então tem esse livro já, depois a gente manda o link da editora, e que é uma coisa impressionante. A juíza manda para o grupo de mediação do IMAB, que está lá no Fórum da Tatuapé, manda os processos, mas a equipe não vê os processos.
A equipe não olha os processos. A equipe não se baseia nos processos para fazer o trabalho deles. Isso é uma chave desse trabalho. E o Adolfo sempre fala, não é uma questão processual, é uma questão das pessoas. Então, a gente tem que ir para as pessoas. Se a gente vai para narrar o processo, a gente abstrai a existência das pessoas. É o que a gente está vendo nesse mundo Covid. Quer saber se é tanto, quer saber a saúde maquiadado e tudo mais. A gente não está lidando com números, a gente está lidando com quase 40 mil famílias que estão perdendo entes queridos. É isso que está acontecendo. Então, essa questão de retornar a pessoa à mediação e toda forma de autocomposição de conflitos, ela pode indicar essa perspectiva. É isso que a gente tem que ter claro. Não o Folger fala muito isso, né? Essa perspectiva da prática transformativa. Você está transformando o quê? Você está transformando a posição da pessoa envolvida naquela perspectiva. Né? Então, veja, pessoa é um tema fundamental do direito civil. Não existe, e veja, a modernidade do direito, que vem com a Revolução Francesa, 1789, Código Civil Francês, 1804, primeiro capítulo, de la personne. Pessoa hoje, para o direito civil, aprendi com um aluno de pós-graduação, é uma condição irrenunciável. Tanto é que a Constituição vai falar em dignidade da pessoa humana, que quando a gente discute hoje direito dos animais, uma das vertentes de discutir direito dos animais é que os animais sejam... Não é a minha posição, e olha que eu tenho uma vira-latinha e um shih tzu, e sou vegetariano, então cuido bem do reino animal. Mas a mim me parece que animais não precisam ser pessoas e não precisam ser sujeitos. O que eles precisam é de ser bem tratados pelas pessoas. Então, veja, pensando, dignidade da pessoa humana, terceiro princípio fundamental de nossa República, de acordo com a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, 5 de outubro de 1988. Primeiro objetivo fundamental de nossa República, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E veja, isso não pode se transformar numa balela, isso não pode se transformar meramente num artigo para se decorar, para prestar concurso. Não é isso, não é isso. Isso pode e deve nortear a prática da advocacia. O Adolfo sabe, eu tomei uma decisão, ele assistiu um curso que eu dei com o professor Freitas na Faculdade de Direito, de pós-graduação, a respeito de mediação, e foi o meu último curso sobre mediação na Faculdade de Direito. Não dou mais nenhum. Não dou mais nenhum. A Mariana pode me chamar quantas vezes ela quiser para fala presencial ou em Campinas, seja onde for, que eu vou. Que eu vou, porque assim, são os advogados, e nesse sentido, os advogados são função essencial à administração da justiça. Não sou eu que disse isso, é a nossa Constituição de 1988. Né? E para os advogados realmente fazerem a diferença, eles não podem ter uma prática fundamentada no litígio, fundamentada no ônus da sucumbência. Né? Eu falei, a gente tem um amigo em comum, que o Adolfo vai saber quem é, o Flávio Croce Caetano. E eu tive, enfim, eu fui fazer um relatório sobre o incidente de deslocamento de competência e fui ter umas conversas com o Flávio. O Flávio
enquanto secretário da reforma do Judiciário. E, no meio de uma das nossas conversas em Brasília, apareceu uma ministra do STJ e queria falar com o ministro, Zé Eduardo Martins Cardoso, à época dos fatos, e o Flávio falou, não, eu vou ter que falar um pouquinho com ela. Daí ele voltou e falou, você sabe como é, né? Você advoga? Eu falei, advogo. Mas então a ministra do STJ, eu não posso deixar de receber. Eu falei, olha, querida, eu não estou preocupado com isso, porque eu não advogo no judiciário. Ele falou, como assim? Como assim? Eu falei, não advogo no judiciário. Judiciário, para mim, eu quero distância. Né? E por quê? Porque o advogado não pode resumir-se a um contenciosolista, né? Mais do que um processualista. Não pode ser uma pessoa que só pensa e estuda o litígio. Né? Ele e ela, aquele que advoga, é uma pessoa que tem que pensar, e aí vem todos os nomes, o Adolfo sabe muito bem, né? Escola de Harvard, narrativa circular, todas essas coisas todas que eu já falei uma vez e o Vesula aplaudiu. Métodos, conheçam todos, não apliquem nenhum. Confiem na capacidade inata que todos e todas têm, né? Aquilo que o Daniel Goleman vai dizer, que o ser humano, Daniel Goleman é o autor do Inteligência Emocional, é um cara muito interessante, fez uns estudos com Dalai Lama e os budistas tibetanos sobre neurociência, e ele vai afirmar o seguinte, o ser humano é antenado para empatia, ele é antenado para entender o outro, só que é uma prática muito pouco utilizada. A gente ou estava, né? Porque agora eu não sei se novo normal, seja como for, não quero discutir isso, mas a gente estava numa perspectiva de muita competição. Quem vai conseguir isso? Quem vai conseguir? Outro dia eu li um artigo no Jota, do Milton Seligman, que foi ministro da Justiça, por alguns dias, mas foi. E ele falou alguma coisa que é verdade. Desse processo todo, todos sairemos mais pobres e mais frágeis. Sim, mas oxalá sairemos vivos. E é isso que vai importar. É isso que vai importar. No fundo, talvez isso tudo que esteja acontecendo seja importante para perceber, né? E aí eu estou falando para advogadas e advogados, para perceber como nós podemos fazer a diferença. E a diferença vai ser feita, e isso vocês sabem muito bem, na conversa com o seu cliente, na conversa com o seu ex-adversos, até na ida ao juiz. Todos os juízes podem aparecer. Apareceu uma Tarcisa, né? Quando o Adolfo ia me contando a experiência de Tatuapé, eu falei, isso não é possível. Mas teve uma juíza que aceitou. E mais do que isso, ela tinha 5.000 casos que ela tinha que julgar, agora tem menos que 500. E aí isso levou a corregedoria do TJ a ir lá saber o que estava acontecendo. Entende? Então, não se trata a perspectiva da mediação, a perspectiva do reconhecimento da pessoa, não se trata de uma prática revolucionária e subversiva. Não é isso, eu quero tranquilizá-los. Não estamos aqui para derrubar nenhuma espécie de poder, principalmente o poder judiciário. Convivemos com ele, toleramos, eu acho que a palavra certa é isso, toleramos, mas estamos e devemos apontar possibilidades de lidar com conflitos, possibilidade de pensar em soluções dialógicas e amigáveis. E, nesse sentido, pensar em pessoa é em pensar no comum, o que temos em comum. E essa questão da Covid-19 coloca um tema, temos em comum a finitude.
temos em comum que mais dia ou menos dias, todos terminaremos a nossa existência na Terra. Né? Mas eu não quero ser aqui pessimista, e mesmo porque a mim me parece que mais importante do que finitude é o princípio da natalidade, que todos nascemos, e nesse sentido sou... Hannah Arendt que fala isso, e acho que ela está coberta de razão. Todos, quando viemos ao mundo, temos a esperança de trazer algo novo. Todos somos singulares. Um não é igual ao outro, por mais que tentem trazer um padrão. E os advogados e advogadas sabem muito bem, né? Uns usam terno e gravata até na alma. Né? Então, é hora, está mais do que na hora de pensar como é que eu vou lidar com a minha profissão. E, nesse sentido, não sigam o meu exemplo, que eu mais sou um pensador dessas questões do que um ativista da mediação. O ativista da mediação é o primeiro careca, não o segundo careca. E, nesse sentido, né, qual que tem sido a biografia profissional do Adolfo? É uma pessoa que foi fazendo. Né? Ele está pensando agora a obra de... Isso não vai nenhuma crítica, meu amigo, é só para mostrar para as pessoas. A obra de maturidade profissional dele é o mestrado. Ele se descobriu civilista agora, o que é ótimo, hein? O que é ótimo. É uma forma de reinvenção de si próprio, o que é ótimo. Então, o que eu quero, a mensagem que eu quero dar, aproveitem a maluquice contratual da pandemia, que todos os contratos vão ser quebrados, não é um só. Né? Eu lido com questão de aluguéis e falo, gente, não é só você. Ou você negocia, ou não sei quantos anos você vai esperar no judiciário. Porque é algo que eu escrevi com um colega, um artigo, não é caso fortuito, não é força maior, é força mundi. É um evento que está acometendo todos, e não é que tem um país que se safou. Não é. É para todo mundo. É para todo mundo. Então, aproveitar essa hora para encontrar soluções por meio do diálogo, né? E pensando no diálogo enquanto a dupla lógica, né? Diálogos, duas lógicas, né? E tentar encontrar uma solução que contemple minimamente as pessoas ali envolvidas, né? E que não se matem entre si, mas consigam perceber uma possibilidade ou de seguirem juntas o caminho, ou de, se for o caso, cada uma ir para um lado, mas sem a perspectiva da destrutividade, porque a destrutividade mútua é também uma forma de autodestruição. Portanto, advogados e advogadas, não existe receita para começar a fazer mediação, não existe. A dica é, né, em termos de hashtag fica a dica é comece. Né? Tenha por princípio começar. Né? A gente tem produzido alguma literatura a respeito que tem ajudado, já estamos aí com 5 ou 6 livros, estamos preparando o 7º, o Fábio pode dizer. É uma literatura que a gente pensou que seja simples, que seja acessível e, mais do que isso, que indique caminhos. Né? E, nesse sentido, o Adolfo não é uma pessoa dada a altas elucubrações. Ele é do direito civil, não da filosofia do direito, que é a minha praia. Né? Então, ele vai fazendo. É o conselho que eu dou, e com esse conselho eu quero terminar, mas antes disso, um poema paulistano de um poeta que é também juiz de direito, Regis Bonvicino, que ele fala o seguinte: não há saídas, só ruas, viadutos, avenidas. Muito obrigado, a atenção de todas e todos. Muito bem.
Guilherme, muito obrigada pela sua apresentação maravilhosa. Eu vou abrir agora para o pessoal fazer as perguntas, colocações, e aí eu vou pedindo que as pessoas abram os seus microfones para que possam fazer a pergunta diretamente para os nossos convidados. Nós temos aqui, Lux Maia, você pode habilitar o seu... Não estou vendo a sua câmera, mas você pode habilitar, por favor, o seu microfone, e aí você conversa diretamente com o Dr. Guilherme. Olá, Olá. Olá. estão me vendo aqui? Doutor Sim. Guilherme, prazer Olá, estar tudo bem? acompanhando novamente uma exposição sua. Prazer também, doutor Braga. Estamos aí, Braga Neto, né? Estamos aqui, já acompanho o trabalho de vocês há algum tempo, quando presencialmente em Campinas e etc. Participo também da OAB de mediação, a comissão, junto com a Silmara e os outros companheiros, a Débora, que estão aqui presentes. Eu estou para iniciar um doutorado e já mediei há bastante tempo, vamos dizer assim, alguma experiência com justiça restaurativa e algumas outras práticas em diálogos como base, né, de facilitação de diálogos. Encontrei um doutorado na USP e foi isso que me chamou a atenção, que é ali na Faculdade de Psicologia, Filosofia de Ribeirão Preto. Tem uma linha, inclusive uma linha muito específica em facilitação de diálogos, que é liderada pela professora Laura. E meu interesse aqui, eu até perguntei em particular para a Mariana se era viável expor, né? Era ter uma opinião sua, se você conhece por acaso esse programa, ou de ter uma orientação de uma forma geral para que lugar eu posso ir para fazer um doutorado e me aperfeiçoar academicamente nesse sentido da facilitação de diálogos. Exponho complementarmente também que meu interesse é trabalhar, não sei, né? Enfim, com cultura de paz, quero realmente me desenvolver nessa área, nesse conteúdo da não violência, da cultura de paz. Inclusive, se houver uma diferença entre os dois aí, seria interessante uma hora poder conhecer. E na complexidade trazida pelo filósofo, antropólogo, etc., o pensador Edgar Morin. Então, essas são as minhas referências atualmente, né? Tenho a Palas Atenas como várias fontes de leitura, de saber, e encontrei esse doutorado lá, que é na psicologia, para deixar bem explícito, né? É um doutorado na psicologia que muito me atraiu e pela afinidade de temas. Mariana, posso responder? Pode sim. Por favor. Não, então, Lux, eu acho que é o seguinte, eu não tenho nada contra o diálogo multidisciplinar, muito pelo contrário. Né? Hoje de manhã eu fiz uma live com um colega que me chamou para a aula dele, que era uma aula de humanidades na Faculdade de Medicina do Einstein. Foi interessantíssimo. Eram médicos, advogados, juristas e tudo. Eu acho que você está certo, tem que ser um tema que você goste, que complemente a tua atuação profissional, né? Eu, em princípio, não gostava de justiça restaurativa, o Adolfo sabe disso, né? E eu tive uma advogada em São Paulo que já tinha feito um mestrado na PUC sobre justiça restaurativa e quis que eu fosse orientador dela. Eu acabei sendo e ficou uma tese muito interessante. Ela chama Carla Boim. Você acha na biblioteca de teses da USP. Se você não achar, me dá que ela te passa esse trabalho. E o que eu penso é o seguinte, o estudo acadêmico, a melhor pessoa para julgar a pertinência do estudo acadêmico é você. Pelo que eu pude escutar da tua fala, não é que você quer seguir uma carreira acadêmica, né? O que você quer é o conhecimento acadêmico para contribuir na sua prática enquanto advogado e mediador. Eu não conheço essa pessoa, mas o tema dela acho muito interessante. Posso só fazer uma complementação, Guilherme e Mariana? Por favor. Nesse aspecto, só complementar o que o Guilherme está colocando. Nesse aspecto, a tua pergunta é muito oportuna, porque a gente recebe muitos pedidos como esse.
E aí, mais uma vez, reforça o que o Guilherme colocou. Você tem que saber qual é a resposta, ok? Agora, depende qual é a sua expectativa. Não espere, porque, por exemplo, uma coisa é você se aperfeiçoar na forma de você trabalhar o conflito, a gestão do conflito. Outra coisa é você estudar aprofundadamente parâmetros do tema que você está praticando. São duas coisas distintas, que é o que o Guilherme está apontando. Então, se você busca aperfeiçoar, você tem que fazer capacitações, e hoje a gente tem um universo imenso, com olhares distintos, e hoje a gente, por exemplo, a gente não fica somente, porque é interessante, ao começar a estudar a perspectiva do diálogo, a gente vê várias teorias que foram construídas ao longo do tempo, que têm afinidades com a filosofia da mediação, mas não é mediação. É uma outra coisa, né? Então, tudo depende qual é o seu objetivo, qual é a sua expectativa. E hoje, uma coisa que só queria complementar da minha fala, e que o Guilherme ajudou me lembrou isto, que eu acabei não comentando, hoje a gente tem uma oportunidade, que mais uma vez reforço o que eu falei, de não existir mais fronteira. Você está dando um exemplo típico de que você não tem mais fronteira física que impeça você de estudar. Então, por exemplo, hoje a gente tem participado de eventos virtuais onde não existem mais só brasileiros, quer dizer, e aliás, não existem mais pessoas daquela região. Hoje você fala com o mundo, né? Então, por exemplo, uma conversa que nós fazemos normalmente, você tem pessoas que moram em Portugal, que moram na França, que moram na Itália, que moram nos Estados Unidos e assim vai. Então, hoje, a possibilidade de você ter acesso a cursos e o valor hoje até muito mais acessível em cursos que você que determinavam ser presenciais, que hoje já não existe mais essa barreira. Então, hoje você pode dialogar com a Argentina, dialogar com vários países e a partir do quê? De clicar no computador. Então, e outro elemento que eu acho que é importante, que é o que o Guilherme reforçou, acho que quando falamos de mediação, e isso tem a ver com a postura e o olhar da mediação, o pressuposto da mediação é a interdisciplinariedade, ok? Então, essa interdisciplinaridade significa o quê? Um olhar que precisa ter o olhar de outros saberes. Então, o convite de pensar a psicologia, o estudo de aprofundar a psicologia, é fundamental a partir do quê? Do olhar da filosofia, do olhar da sociologia, assim vai. Isso tem uma riqueza imensa. Obrigada, Adolfo. Guilherme. Tenho algumas perguntas aqui, queria eu fazer uma antes de passar para as próximas, que é o seguinte, nós estamos, como o Guilherme bem colocou, num momento caótico, quer dizer, ou você senta para negociar, ou provavelmente você vai ficar anos e anos no judiciário, porque muitas pessoas não vão ter bens, né? Nós falamos aqui até de um local fala privilegiado, né? Temos muitas pessoas que não têm bens, que não têm dinheiro, não estão conseguindo trabalhar, enfim, e assim por diante. E como é que... Claro, a mediação me parece... a negociação, ela me parece que a gente não tem muito uma outra solução que não ser seguir para uma negociação. Mas eu vejo que a mediação ela ganha um grande destaque nisso. E aí vem algumas reflexões que eu gostaria que vocês comentassem. Como que a gente garante o acesso a isso, né? Mais do que o acesso físico e a internet, não é disso que eu estou falando. Mas assim, como é que a gente garante o acesso a essa mediação? E como é que a gente traz segurança para essas pessoas que não conhecem
e que nunca tiveram acesso, como a gente traz segurança para a mediação. Eu vou aproveitar aqui ainda, numa das suas falas, Adolfo, até para a comissão de mediação da OAB aqui de Campinas, que eu tive a oportunidade de assistir há pouquíssimo tempo atrás, eu estava falando, bom, a mediação, se alguém entrar com o celular gravando, a gente também não vai conseguir, enfim, barrar isso, não vamos ter meios para isso. Então, quer dizer que não fugiria muito da internet. Mas como é que ficaria, por exemplo, essa questão de gravação e de tudo mais? Se vocês puderem comentar um pouquinho, eu agradeceria. Não sei se o Guilherme quer responder primeiro ou respondo eu, Guilherme? Você. Tá bom. Bom, primeiro ponto, Mariana, primeiro que, por exemplo, a gente ouve muito hoje dizer que a mediação é a bola da vez, né? Hoje tudo é mediação. Eu falo, cuidado, né? Ainda a gente, por mais que as pessoas estejam neste momento, como você bem colocou, elas não sabem, né? Então, por exemplo, essa tua pergunta a gente teria que olhar sobre 3 aspectos, que é o que eu acho que traz a tua preocupação. O aspecto do advogado, o aspecto do profissional da mediação e dos participantes, que é os clientes, que acho que é uma parte da sua preocupação, né? Eu, particularmente, posso dizer da minha experiência pessoal, ok? O mundo virtual era totalmente desconhecido. Então, por que era desconhecido para mim? Porque não é que eu resistia, não é que eu rejeitava, eu resistia porque eu dava prioridade para o olho no olho, o presencial, que todo mundo fazia isso, né? Hoje, sabemos que a mediação no mundo presencial é inviável. Quer dizer, ela não existe. O que existe é a mediação virtual, né? Então, quais são as possibilidades que nós temos? E aí, a gente teria que pensar sobre esses 3 parâmetros que eu acho que são muito importantes. Para o advogado, para o mediador e para os clientes. Como recomendação, eu diria para os advogados, pegando pelo primeiro aspecto. A segurança é a mesma segurança que eu tenho do processo como se eu estivesse fazendo do processo presencial. Tá? Por quê? Numa sala, no antigo normal, as pessoas poderiam vir com um celular, não avisarem que estão gravando e gravarem a conversa. Então, essa segurança, a partir da atitude dos integrantes, nós temos também no mundo presencial. Não quero dizer que isso é melhor ou que é pior, mas é o que é possível. Então, nesse aspecto, o mediador preparado, e aí vem uma recomendação para os advogados tomarem certos cuidados e exigir do profissional que ele tenha esses cuidados. Então, conhecer um pouco da plataforma que ele está oferecendo. Conhecer quais são os recursos que a plataforma propõe. Então, por exemplo, só para dar um exemplo no contexto da mediação. Quando eu estou fazendo uma mediação, eu procuro não viabilizar o chat, porque a intenção é fazer, não para evitar as conversas, mas para que haja a possibilidade das conversas serem feitas naquele ambiente, ok? E o cuidado que a gente tem para proibir qualquer tipo de gravação, que no contexto judicial é o pressuposto, tudo é gravado, né? No contexto extrajudicial, a regra é não há gravação, porque estamos falando do diálogo, né? Do diálogo promovendo a possibilidade da confidencialidade permanentemente. Então, são os cuidados que tanto o mediador e o profissional do direito devem ter para que haja possibilidade de confiança nesse ambiente. E aí vem um viés que, no meu modo de entender, a mediação é uma vantagem enorme. Se não sentir confortável, tanto o cliente quanto o advogado pode sair do processo, pode declinar, tá? Então, tudo isso me faz ver que a mediação realmente
é um ambiente que é um remédio, vamos dizer assim, que é um remédio que pode ser, que é utilizado hoje porque não tem outro, ok? Agora, tem muitas vantagens. A possibilidade de conversar efetivamente o que envolve o conflito, a possibilidade de perceber o quanto isso, porque, por exemplo, o componente da vulnerabilidade ou da fragilidade está em todos. Por mais que tenha, por exemplo, vamos pensar em empresas, por mais que tenham empresas com muito capital de giro e com muita segurança de já estarem utilizando o contexto, o ambiente virtual há muito tempo. Mas tudo isso gera não necessidade da necessidade da dependência com relação ao outro, tá? Porque tem essa interdependência. Então são todos os elementos que, no nosso modo de entender, traz a segurança também para o cliente, que é a tua preocupação maior, que aí precisa de estar, por exemplo, estar devidamente brifado ou estar devidamente informado de todos os elementos que são inerentes a isso. E, para isso, ele pode exigir, tanto o advogado quanto o participante, um preparo. Então, por exemplo, é fundamental hoje, por exemplo, todo e qualquer encontro, quando é feito virtual, é testado antecipadamente. Então, se recomenda esse teste que seja feito individualmente, que vale, porque, por exemplo, no contexto, para quem atua com mediação, a gente tem que tomar cuidado, porque o mediador, o que ele faz? Promover o diálogo através do ambiente presencial que ele faz e também preservar o conteúdo, são dois temas. Isso também no contexto virtual da mesma maneira. Ele deve preparar as pessoas para aquele ambiente que é com relação ao conteúdo e prepará-los, estar à disposição para ensinar no contexto virtual. Então, tudo isso traz segurança e a perspectiva, sobretudo, de sair a qualquer tempo, inclusive o próprio mediador. Eu queria completar isso que o Adolfo falou, que, veja, é a fragilidade e a força da mediação. Ela pode falhar. Diferente Sim. do juiz, quando recebe um processo, que é a famosa proibição do non-liquid. Ele pode demorar décadas, né? Porque vocês sabem muito bem que o juiz não tem prazo. Mas ele tem que pôr uma sentença que termina o processo, né? E veja, as pessoas, assim, quando tem uma visão muito simplista da mediação, veem como uma coisa, quase como um chá de comadres. Né? Mas não é. Ela é complexa como construção e simples como resultado. E o que estava nas entrelinhas da fala do Adolfo é o seguinte: a boa-fé, ela é um princípio da mediação. E aí a boa-fé de todos envolvidos na atividade. Eu não posso falar em processo, que o Adolfo não gosta dessa palavra, mas todos envolvidos na atividade da mediação. O advogado, o mediador, se tiver, as pessoas, não as partes. A boa-fé, ela é o que fundamentará o caminho de sucesso de toda e qualquer mediação. Uhum. Não tenha dúvida. E aí, complementando, aí mais uma vez o Guilherme me fez lembrar. Então, por exemplo, e isso a gente teve um exemplo na comissão aqui da OAB até, e se falhar? Porque o que a gente conta hoje, aí tem um viés da tua pergunta, a gente conta hoje com a tecnologia, e para isso a gente precisa estar conectado, e aí, por exemplo, uma coisa que, na minha lógica, a mediação é conexão do diálogo, né? E essa conexão também faz parte a conexão tecnológica. E se falhar? Aí o preparo necessário, mas se falhar, nós temos um plano B no sentido de viabilizar uma outra forma, ou um outro dia, ou outro parâmetro, em outro momento, não sei. Entendeu? E de tudo vai depender da perspectiva das próprias pessoas e a boa vontade também, além da boa fé. Perfeito, muito obrigada. Agora nós temos uma pergunta da Marcela.
que é também integrante da nossa comissão. Marcela, liberado para você fazer sua pergunta diretamente para os convidados. Perfeito, muito obrigada, Mari. Primeiro, gostaria de agradecer a presença dos dois aqui, esse bate-papo que houve inicial, assim, foi bastante engrandecedor. Eu gostaria de saber, do ponto de vista dos senhores, se a gente poderia considerar o ponto positivo, se é que assim a gente pode dizer, né, dessa pandemia que a gente tem vivido, porque eu tenho percebido que, graças a ela, as pessoas têm ficado mais abertas ao diálogo. E, em razão desse diálogo, é claro, a chegar em um meio termo comum e acabar realmente mediando, conciliando os seus problemas. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores, se os senhores entendem que isso acabaria sendo uma tendência positiva a ser seguida, a permanecer no nosso ordenamento, enfim, ou se não, se quando Deus queira logo isso seja solucionado e a gente possa voltar à normalidade, as pessoas simplesmente vão virar as costas e fingir que esse momento de conversa, de diálogo e de negociação não existe mais. Guilherme, você vai ou vou eu primeiro? Não, você primeiro, por favor. Tá bom. Marcelo, antes de mais nada, o senhor está entre nós, ok? Adolfo, por favor. Isso eu sempre brinco com todos. Eu acho que a tua pergunta é fundamental, né? E acho que eu, para te responder, me considero suspeito, porque trabalho com a mediação há mais de 20 anos e não me vejo com outro tipo de atividade, ok? Então, aí volta a falar da militância na mediação. Concordo contigo, porque o que a gente tem vivenciado é muito mais, não são mediações, é muito mais a negociação direta, então realmente se abre para o diálogo. Agora, penso, e aí posso estar enganado, que isso demonstra uma mudança e uma mudança interna de visualização dessa interdependência que eu falei, ok? Então, por exemplo, tenho participado de conversas de negociações diretas entre empresas e o que eu vejo é quando há uma percepção de que também tem dificuldades em função do momento, a abertura para o diálogo é maior, né? Então, há um componente que nós trabalhamos na mediação, que é o componente de solidariedade, né? Quando há essa solidariedade no sentido de percepção de que tem alguma coisa que os une, o diálogo se amplia, entendeu? Então, no nosso modo de entender, isso veio para ficar, ok? Agora, nós não temos a bola de cristal. Agora, como o ser humano às vezes é muito imediatista, e assim como esse imediatismo pode fazer com que se esqueça de alguns elementos, eu acho que esse é o risco de nós não ficarmos nisso. Agora, quero crer que quando voltar à possibilidade não vamos voltar para o que era antes, entendeu? Porque as medidas de distanciamento, de alguma maneira, vão ficar por algum tempo. E isto exige mais diálogo, né? Agora, claro que só o tempo vai responder melhor. E acho que, no meu modo de entender, eu vejo como uma grande oportunidade, inclusive para os advogados, e aí para isso eles precisam se capacitar, e a importância de eventos como o da comissão aqui é para se aprimorar e aprofundar para promover a perspectiva de um ambiente diferente, que é o que nós estamos vivenciando nesse momento. Não, só complementando o que o Adolfo falou, primeiro, a gente não volta a nada.
né? Questão, por exemplo, relacionamento amoroso, brigou, tal, separar, vamos voltar, não tem volta, né? Os dois estão num outro momento. Você pode até reatar, você pode refundar, seja lá o que for, mas você não vai voltar, né? O fenômeno global que afeta todos e todas, né? E que já está provocando mudanças na sociedade, né? Eu não sei se as pessoas... E a mim me parece que as pessoas estão... Eu lembro quando eu percebi aqui na minha casa que a gente ia ficar sem faxineira, que ia ficar todo mundo trancado em casa. Eu falei, meu Deus do céu. Então, foi o primeiro momento. Outro dia eu vi uma psicóloga falando que todos estamos vivendo, de certa forma, um luto. Um luto porque a gente perdeu atividades que a gente fazia, sabe? Ir ao cinema, ver os amigos e tal, a gente faz, mas de outra forma, né? Então, é um processo de luto, é um processo de perda, é um processo de perceber a nossa fragilidade, mas isso fala muito a respeito da mediação. A mediação não é... A ética da mediação, dito de forma bem simples, não é a ética da potência, mas é a ética do diálogo. Muito obrigada. E agora... Muitíssimo obrigada aos dois. Travou o seu áudio, Marcela, para mim aqui. Tá cortando um pouco. Tá bem ruim aqui. Eu estava agradecendo. Desculpa, Mari, acabei te interrompendo. Eu é que te interrompi. Vamos para a última pergunta da Maici, também da nossa Comissão de Direito Civil. Maici, pode habilitar o seu microfone e fazer a sua pergunta. Bom, obrigada. Primeiro, agradecer aos participantes pelas palavras. Já foi bem dito aqui que, para mim, também está sendo, né, eu compartilho essa experiência de que está sendo um momento de bastante aprimoramento, reflexão, e agradeço bastante aos palestrantes por isso. Bom, o que eu gostaria de trazer para mais reflexão, acredito que não seja nem exatamente propriamente uma pergunta. Eu gostei muito quando o Guilherme nos falou a respeito das pessoas, né, de como nós temos que ter essa atenção com as pessoas, e eu posso dizer assim, que me parece reconfortante pensar que o direito civil, em geral, né, material, está mais atento, né, à pessoa, e não só a pessoa naquele lado formal, né, de sujeito de direito, sujeito da relação jurídica, como a gente aprendia na faculdade, né, uns tempos atrás, enfim, um caráter bem formal e até desumano, né, abstrato a um nível máximo de desumanização. E também, lembrando das palavras do Adolfo, né, que se preocupa um pouco mais com a vulnerabilidade, enfim, falamos aqui um pouquinho dessas mediações de contratos e repactuação, enfim. Eu gostaria de ouvi-los um pouquinho a respeito de algo que para mim é um grande desafio, tem sido um grande desafio na qualidade assim, de profissional, advogada, para atender essa demanda dos clientes, que é, a área do direito de família. Eu gostaria de entender, de ouvir um pouquinho mais essas especificidades com relação à área do direito de família, que nos exigem talvez uma cautela, uma atenção um pouquinho maior. É isso. Vou eu, Guilherme? Lógico, mas é lógico. Ok. Obrigado, Maici, pela pergunta. No contexto da família, é onde a mediação é mais visível e mais utilizada não só no Brasil, mas no mundo. Ok? Então, como imagino que você seja uma boa civilista, a gente vê o mundo através de vários institutos dentro do direito civil que no nosso MANDD hoje atribuem essa importância. E aí, mais uma vez, não é preconceito, como bem colocou o Guilherme, quanto ao processo, né? É uma perspectiva que
estamos olhando o direito material, né? E como o direito material é a base de tudo, no meu modo de entender. Mas, mais uma vez, não é mais importante ou menos importante. E, nesse contexto, a mediação por exemplo, eu costumo dizer, para quem trabalha com família, a mediação é pressuposto, porque acho que você, no seu dia a dia, deve ter percebido que muitas vezes o que as pessoas falam, muitas vezes não é o que elas efetivamente desejam, né? E esta é uma sacada inicial que a mediação trouxe, que é o viés da comunicação entre as pessoas. E, por exemplo, ao longo da minha vida profissional, a gente se apropria de determinadas áreas por buscar informação e que é mais ou menos na linha do que o Lux comentou, de buscar mais informação para me apropriar mais, e acho que a comunicação é um dever de estudo do direito, tá? Porque nós operadores do direito, trabalhamos com o elemento da comunicação, mas não damos conta, tá? E aí um ponto importante que acho que é fundamental eu não sei quem nasceu primeiro, o conflito ou a comunicação, tá? Por quê? A comunicação é decorrente do conflito e o conflito é decorrente da comunicação. Não sei qual é a origem. É muito difícil, porque até hoje nenhum teórico dessas duas áreas me apontaram uma conclusão efetiva. O que eu quero dizer com isso? Nós, no contexto da mediação, vamos trabalhar e vamos atuar na comunicação entre as pessoas, mais nada. É onde é nosso, vamos dizer assim, nossa matéria-prima. E muitas vezes a forma com que é trabalhado traz a perspectiva da revisão e perspectiva de ampliação do que está sendo falado. Então, no contexto familiar, isso é mais visível, porque os componentes emocionais, por exemplo, nós interagimos permanentemente entre nós e nós somos constituídos por sentimentos. Conforme esses sentimentos são percebidos, afloram componentes emocionais que tanto ampliam a comunicação quanto reduzem a comunicação. Isto é conflito. Então, no contexto da mediação, aí mais uma vez por exemplo, a grande oportunidade que ela propõe é a possibilidade das pessoas perceberem mais claramente esses parâmetros que envolvem a comunicação entre elas para fazer uma comunicação diferente, para a construção de uma outra comunicação. Então, por exemplo, no contexto da família, e aliás eu vejo isso em qualquer contexto em que esteja envolvido o conflito, né, a proposta da mediação é um diálogo e um diálogo diferente. Quando é um diálogo diferente, é porque as pessoas estão ali se esclarecendo, as pessoas estão ali efetivamente criando parâmetros para reduzir uma preocupação ou criando parâmetros para construir alguma coisa melhor futuramente. Então, no contexto da família, isso é pressuposto hoje, porque o conflito vai estar sempre, né? Vai ser natural. E o grande desafio no contexto da família é que nós estamos acostumados à gestão pela imposição. Vale o que o pai determina. E aí vem um componente que para mim faz total diferença e que eu fui educado assim e sempre lembro dos meus pais, né? E não é crítica a eles, né? Eu acho que vocês já vivenciaram isso. Quando eu era pequeno, quando a gente brigava, nós somos uma família de 4 irmãos, né? Imagina, 4, como não brigava. Éramos adolescentes. E lembro muito bem, várias vezes, minha mãe ou meu pai, quando nós estávamos brigando, e aí íamos às vias de fato, eventualmente, eles apartavam, né? Ou não indo, ou eventualmente. E aí vinha sempre uma pergunta: quem começou?
o quem começou é muito sintomático. Vem uma lógica salomônica, vem uma lógica da justiça. Quem começou é porque é o culpado. E sendo o culpado, deve ser punido. Na mediação não tem nada disso. Tem pessoas, como bem colocou o Guilherme. E isto a gente leva na mediação em qualquer contexto. E esse é o parâmetro, que é o convite que o mediador faz, que é o convite que a mediação faz e que cria o que, de repente, o Guilherme comentou, uma revolução nas pessoas. Porque tanto um quanto o outro estão certos. Tanto um quanto o outro têm direitos. Tá? Mas a possibilidade de se responsabilizar pelo que aconteceu só a partir de um pensar com isso, um pensar sobre a relação e uma perspectiva do que envolve a realidade entre eles. Eu só queria complementar que quando a Maici pergunta do direito de família, e o Adolfo fala que a mediação familiar é a mediação mais usada no mundo inteiro. E talvez isso seja porque a gente recomenda mediação, não assim, um lugar que você vai uma vez, vai comprar, sei lá, um chiclete na padaria, brigou e nunca mais vai voltar na padaria. Né? É um relacionamento meramente ocasional. Já a família, o trabalho, a escola, não. São pessoas que você vai estar junto. De uma forma ou de outra vai estar junto. E agora o que aconteceu? Todos estamos vivendo o fenômeno da hiperconvivência, né? Até os cachorros, até os pets são afetados. Né? Então, o que a gente tem? Isso são dados, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública constatou que aumentou 22% o feminicídio. Então, ou seja, qual é o lugar da mulher na nossa sociedade? E as meninas estão aí, elas sabem muito bem que antes da Constituição de 1988, o homem era o chefe do casal, o chefe da família, não é isso? E a Constituição de 88, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso causou uma mudança que algumas pessoas não aceitam até hoje. E, diante disso, a família nos mostra, de modo cotidiano, a dificuldade que é relacionar-se. Mas é uma dificuldade também que, se bem trabalhada, se bem estruturada, traz muita alegria e evolução. Mas, de outro lado, se não for bem trabalhada, se não for bem pensada, pode trazer e pode resultar em muita violência. Muito obrigada. Para finalizar, a doutora Cláudia Camargo fez uma consideração aqui. Eu não sei se você quer que eu leia. Doutora Cláudia, quer que eu... Se a senhora mesma prefere falar. Bom, ela disse assim: acho importante de grande valia a mediação nas causas de família, mas vejo que na prática é que muitos advogados são contrários. Tem o caso que os advogados tratam o caso como um processo criminal, e pior, veem o outro profissional como um inimigo, muito difícil. Essa, na verdade, não é um problema só da mediação, não, né? A gente vê isso, quem advoga, principalmente na área de família, parece que o advogado está sentindo a mesma dor da parte, parece que o outro advogado foi quem causou aquilo, é uma coisa... Acho que isso não se restringe à mediação de forma alguma, é mais uma postura mesmo, daquele distanciamento que a gente precisa ter muitas vezes e que isso acaba não acontecendo. Eu gostaria de agradecer muito a participação. Desculpa te cortar, Mariana. Só fazer um breve comentário que acho que o relato dela é muito importante. Né? Por que eu digo muito importante? Porque existe resistência, concordo plenamente com ela, e porque aí vem, eu acho que Mariana já ouviu falar, talvez a Débora também, porque nós ainda estamos vivenciando, o Guilherme sabe melhor que eu, vivenciando uma graduação que privilegia o direito processual. Tá? Mais uma vez, não é
não é criticando e nem contra o direito processual. O direito processual é necessário, mas acho que hoje a graduação precisa de uma revisão. E aí tem dois aspectos. Se quiser, posso até compartilhar um artigo que eu fiz bem curto, Por que favor. penso da seguinte maneira. E aí vem os próprios processualistas. Por exemplo, eu sinto um pouco privilegiado porque na trajetória do direito eu convivo com vários especialistas e vários acadêmicos, entre eles o Guilherme, né, que me traz um outro olhar, direitos humanos, filosofia, como ele bem colocou, mas os processualistas foi a minha primeira proximidade por força da própria mediação. E se a gente falar com os processualistas, eles puxam a mediação para o direito do processo, e esse é um dos motivos também que eu me vi civilista e considero que a mediação é um instituto civil. Mas isso é polêmico, não é com esse objetivo que eu queria chamar a atenção. Acho que hoje, mais do que nunca, a graduação precisa ser revista. Por quê? E isso foi apontado pelos próprios processualistas. Por exemplo, eu costumo sempre citar um livro que foi o último livro de uma grande processualista que eu admiro muito o trabalho dela, que foi uma revisão da perspectiva profissional dela, e de eminentemente processualista, abriu a visão dela e abriu a possibilidade de perceber o mundo de uma outra maneira, que é a professora Ada Pellegrini Gnover, que acho que todos vocês já leram alguma coisa dela. Ela tem um livro, que ela teve, porque faleceu, né? O último livro da vida dela é um compilado de artigos. E tem um chamado Ensaio sobre a Processualidade. Ela mesma, antes de 3 anos antes de falecer, falava: a justiça, hoje, são 3 tipos. A justiça conciliativa, a justiça arbitral e a justiça togada. Então, para quem sempre viu a justiça como um monopólio do judiciário, isso foi um grande avanço no meu modo de entender. E, infelizmente, os advogados não conhecem. Mais um motivo de cumprimentar você e cumprimentar todos que estão nos ouvindo, porque isto é uma realidade, né? Justiça é a justiça que é feita com a conciliação, com a mediação, com a justiça restaurativa e com outros métodos que vêm por aí, que promove a possibilidade do quê? O diálogo, outra forma que venha a possibilidade de decisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a graduação hoje está incorporando a mediação, mas não deve ser vista somente como uma matéria num semestre ou num ano. Não vai adiantar. Precisa construir o profissional que eu considero como operador do direito, que possa ter habilidades na mediação, na justiça restaurativa, na arbitragem e tudo mais. Isso, infelizmente, a graduação não prepara. E digo mais, isso também precisa das outras matérias, psicologia, sociologia, medicina, engenharia, porque senão esses profissionais vão exigir que seja o advogado representante dele no judiciário, e ele não vai ser, por exemplo, um componente que é fundamental quando falamos de mediação, não existe a advocacia na mediação, no meu modo de entender. Porque a advocacia, em termos do latim, é representar. E o advogado não vai representar o seu cliente na mediação. Pelo contrário, ele vai assessorar. Tá? Então, esta função ainda não está clara para os operadores de direito. E também não está clara para os profissionais das outras áreas. Então, assim como o direito, as outras graduações têm que rever também essa perspectiva, no meu modo de entender, que acho que sou muito ambicioso para pensar dessa forma. Mas, enfim, o comentário dela me fez, me associou.
Mariana, Sim. posso só falar um minutinho? Eu estou dirigindo, mas queria muito só deixar um oi para esse evento e dizer que a gente, juntando esforços, mediação e a Comissão de Processo Civil, nós podemos desbravar e tirar um monte de mal-entendido do caminho e trazer a advocacia para esse caminho que tanto Adolfo quanto Guilherme estão postulando aí, que a gente tanto acredita. Sil, muito obrigada. Tô vendo você dirigindo há algum tempo, coitada, mas participando aqui. Muito obrigada mesmo pelo apoio, pelo suporte. É sempre um prazer dialogar com vocês e conhecer um pouco mais da mediação, que é um assunto que encanta muito, não só a mim, mas acredito que a várias pessoas, né? É um tema novo, como eu disse, tem muito para ser explorado, tem muito para a gente se debruçar, estudar e acabar com esse medo bobo, né, que muitos advogados têm. Então, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação. Quero agradecer também a presença do Adolfo, do Guilherme, que prontamente aceitaram o convite para estar conosco aqui nessa tarde. E eu queria pedir para que aqueles que pudessem habilitassem as suas câmeras para que a gente fizesse aqui uma foto do evento. Vamos lá. Oi, Cláudio, eu não tinha te visto. O Cláudio é o secretário adjunto aqui da OAB de Campinas. Que alegria tê-lo aqui conosco. Vamos lá. Todo mundo sorrindo para o print, hein? Aí, pessoal, muito obrigada. Adolfo, Guilherme, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão por esse momento. Fiquem em segurança. Espero recebê-los em breve aqui pessoalmente. Também. Tchau. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, Adolfo. Tchau, Fábio. Obrigado. Tchau, todo mundo. Até. Obrigado, Silmar. Obrigado, tchau. Obrigado, Mariana. Obrigada. Tchau. Muito bom.